Bom dia, sétimo ano. Hoje vamos ver a página 17, classificação dos verbos significativos. Lê este anúncio e faça o que se pede. A dor sumiu. Sumiu aí é o verbo, né? Esse verbo é significativo, porque ele está indicando uma ação, ação de sumir. Essa oração é formada por sujeito e predicado? Sim, é formada, né? A oração apresenta o sujeito a dor, o sujeito simples. E o predicado é sumiu. Quantos termos formam o predicado dessa oração? Apenas o verbo aí. Só o verbo é o predicado dessa oração. O verbo precisou de um complemento para que a oração tivesse sentido? Esse verbo não precisa de complemento para que essa oração tenha sentido. Porque quem some, some, ponto. Se falar assim, o bebê dormiu. Precisa de complemento? Não. Esse verbo é intransitivo, ele não exige complemento. A Maria saiu. Precisa de complemento? Não, ele não precisa de complemento aí. Quando em uma oração o verbo tem sentido completo, como é o caso do verbo sumir, que não precisa de complemento para que o anunciado estabeleça um sentido, dizendo que esse verbo é intransitivo, né? O prefixo in indica que não há o trânsito no processo verbal para outro termo da oração. Observa que o predicado é formado apenas pelo verbo. Como no exemplo que você viu, a dor sumiu, Maria saiu, o bebê dormiu. São verbos intransitivos, eles não exigem complementos. Agora, tomei um doril. Tomei um doril. Tomei é o verbo. O verbo dessa oração é significativo. Ele está indicando uma ação. Qual é o sujeito e qual é o predicado dessa oração? Sujeito, você vai saber o sujeito que ele está implícito por causa da terminação do verbo, olha. Só na primeira pessoa do singular. Eu tomei um doril. Qual é o predicado dessa oração? Bom, o sujeito implícito eu, o predicado é tudo isso aí. Tomei um doril, porque o sujeito aí está oculto. E esse verbo, nós temos que fazer a perguntinha para saber qual é o complemento dele. Tomei o quê? Temos que fazer a perguntinha o quê para o verbo. Um doril. Esse um doril aí vai ser o objeto direto. Quando nós fazemos a perguntinha o quê para o verbo, o verbo é transitivo direto. E o objeto só pode ser objeto direto. Tentem fazer as perguntinhas da página 17 e 18. Agora, você observou que no enunciado do exercício anterior foi preciso que um termo completasse o sentido do verbo tomar? Por não ter sentido completo, dizemos que o verbo é transitivo, pois o processo verbal não se encerra no próprio verbo, ele transita para outro termo, que funciona como seu complemento. No caso, um doril. Nos enunciados analisados, os verbos tomar e sumir são significativos, pois indicam ações praticadas pelo sujeito. A classificação sintática desses verbos é definida pela transitividade do verbo. Chamamos de transitividade verbal a relação entre o verbo e seus complementos. Assim, dependendo da exigência ou não de um termo, para completar seu sentido. O verbo pode ser intransitivo quando não necessita de complemento e transitivo quando ele necessita de complemento.
Então, ele vai ser transitivo direto, ele vai exigir um objeto direto. E quando for transitivo indireto, ele vai exigir um objeto indireto. Ó, classificação dos verbos transitivos, conceituando. Leia estes enunciados e responda às questões propostas. A1. Bombril tem. Você confia. Para completar o sentido desses verbos, que perguntas naturalmente nos surgem? O Bombril, nós temos que fazer a perguntinha o que para o verbo. Bombril tem o que? E você confia. Você confia em que ou em quem? Temos sempre que fazer as perguntinhas para o verbo para achar o objeto, se é objeto direto ou indireto. Quando fazemos a perguntinha o que para o verbo, o objeto é direto. E quando fazemos as perguntinhas em quem, né? Para quem, o verbo vai ser, o objeto vai ser objeto indireto. E você deve ter notado que os verbos desses enunciados precisam de um complemento, para que tenham sentido completo. No caso desses exemplos, eles foram retirados de slogans famosos. Faça a associação correta completando o sentido dos verbos e depois escreva o slogan completo nos espaços, no espaço que você tem a seguir. Na página 19, você tem Bombril tem. Tem o quê? 1001 utilidades. Você confia. Confia em quê? Na Volkswagen. Esse na é uma preposição. Quando o objeto é indireto, ele vai exigir uma preposição. A preposição aqui, ó, em mais na, né? Igual a na. Em mais a igual a na. Então, é uma preposição, vem depois o verbo. Você confia na Volkswagen. Você percebeu que foi necessário fazer uma pergunta aos verbos para completar o sentido da frase? No caso do verbo ter, que o verbo tem, fazemos a pergunta o quê? No caso do verbo confiar, confia, a pergunta foi em que, quem. Os verbos ter e confiar são transitivos, pois não têm sentido completo. Se após o verbo você fizer a pergunta o que ou quem e houver complementos que completam o sentido do verbo, ele será transitivo direto. E seu complemento, consequentemente, será um objeto direto. Bombril tem 1001 utilidades. Sujeito aí o bombril, o verbo transitivo direto, e 1001 utilidades é o objeto direto. Tem 1001 utilidades, é o predicado. Agora, a oração, você confia na Volkswagen? Diferentemente do verbo ter, o verbo confiar não se liga a seu complemento diretamente. Essa ligação é feita por meio de uma preposição. Quem confia, confia em que ou em alguém. Então, se depois do verbo forem feitas as perguntas em que, em quem, a quem, de quem, entre outras, para se conhecer o complemento que completa o sentido do verbo, ele será transitivo indireto, por causa da preposição. Seu complemento, consequentemente, será classificado como objeto indireto. Agora preste atenção aqui. Você confia na Volkswagen? Você é o sujeito. Predicado confia na Volkswagen. O verbo aqui, ó, verbo transitivo indireto. Olha o objeto indireto. Isso aqui é um objeto indireto. Se o verbo for transitivo direto, o objeto é objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto só pode ser objeto indireto.
Bombril tem 1001 utilidades. Nós vamos ver aqui qual é o núcleo, aqui é o objeto, 1001 utilidades. Qual é o núcleo do objeto aqui? O núcleo do objeto é a palavra principal, que é utilidades. Núcleo é sempre a palavra principal, utilidades. E você confia na Volkswagen? O objeto indireto aqui, qual é a palavra principal? Volkswagen. Núcleo é a palavra principal, a palavra mais importante na frase. Como já vimos o núcleo do sujeito e a palavra principal, vemos aqui o núcleo do objeto, que é a palavra principal, Volkswagen, e utilidades. Tentem fazer esses exercícios da página 18 e 19 e da página 20 também. Na página 20, vocês têm umas dicas importantes aí, ó. Ao fazer a análise sintática dos termos de uma oração, isto é, a análise das relações que as palavras mantêm entre si, você tem que seguir essas dicas. A análise sintática deve sempre se iniciar pelo verbo da oração. Identificado o verbo, analisa se ele é pessoal ou não. Os verbos impessoais são os verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar, ventar, trovejar. O verbo haver com sentido de existir, de ocorrer, de acontecer ou de tempo decorrido. Fazer com sentido de tempo decorrido ou de fenômeno da natureza. O verbo ser indicando tempo, horas ou fenômeno natural. As orações que aparecem esses verbos não têm sujeito. Para encontrar o sujeito, pergunte o que ou quem antes do verbo. Verifique se o verbo precisa ou não de complemento. Se não precisar de complemento, ele é intransitivo. Se precisar, ele é transitivo. Ele vai ser transitivo direto ou transitivo indireto. Observe se o verbo está ligado diretamente ao seu complemento ou se por meio de uma preposição. Se não tiver preposição, o verbo é transitivo direto. Se tiver preposição, o verbo é transitivo indireto. Se tiver os dois complementos, um sem preposição e outro com preposição, o verbo será transitivo direto e indireto. No predicado podem aparecer outros termos que não são complementos verbais, conforme você estudará mais adiante nas atividades. Na página 21, leia essa tirinha e tente responder as perguntinhas aí. Por hoje vamos parar por aqui e até a próxima aula. Se cuidem.